A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1312. 18, 37, 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas de comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco, nesta live da tua igreja virtual, @ig1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada, que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer agora uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 7. Oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live, da tua igreja virtual, @ig1-318-37-300, que essas vidas que estão junto conosco em um só Espírito sejam renovadas e recebam a sua
poderosa transformação e restauração, para serem igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início agora aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos ao sorteio. Hoje de número par. Ímpar. Perdão, de número ímpar, 15 e 16 par. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado foi o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 Coríntios para a meditação do rebanho. O capítulo 5 contém 13 versículos que diz assim: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que não fosse tirado do vosso meio quem tamanha ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em o nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos aqui ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do capítulo 44 do livro de Jeremias. Capítulo 44 do livro de Jeremias contém 30 versículos, que diz assim: repreendida a infidelidade dos judeus no Egito. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Tafnês, em Mefis e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que hoje são elas uma desolação e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos
os profetas para lhe dizer: não façais essas coisas abomináveis que aborreço. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos, que diz assim: a resposta do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para quem passar, lê até quem passe correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo 32 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 32 do livro de 2 Crônicas contém 33 versículos, que diz assim: Senaqueribe afronta a Ezequias e ao Senhor. Versículo 9, 10, 11 e 12. Depois disso, então, Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis e enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar-te sitiar em Jerusalém? Acaso não fois vós incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo do livro de Oséias, capítulo 10. Capítulo 10 contém 15 versículos, que diz assim: Israel semeou malícia e cegará a destruição. Versículo 1, 2, 3 e 4. Israel é vide luxuriante que dá frutos. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deixará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos reis, porque não teremos o Senhor, e o rei que faria por nós. Falam palavra vã, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa no sulco dos campos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu irei continuar aqui com os nossos recados. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegarão junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seus bairros, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, perdão pela garganta. Sejam todos muito bem-vindos. Agora eu irei ler para vocês uma das nossas de mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará ao seu lado, ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.
Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção às 12 igrejas virtuais e móveis, com a atividade de casa em casa, pé a pé, estão em todo o mundo onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber um mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos dos municípios do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região para todos ganharem tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas, e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento da sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando as pessoas em todos os municípios do Brasil com oportunidades de diversos setores para diversas pessoas, independente do segmento religioso de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos. Então, entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 redes principais sociais da internet, e nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado que ultrapassa os 770 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares, que iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui agora aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E o rebanho sorteado é o rebanho 17 ímpar e rebanho 18 par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Jesus, o Cristo. Livro de 2 Pedro, vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos, que diz assim: os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Versículos 6, 7, 8 e 9. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-os postos como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles subordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia,
quando habitava entre eles. Atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos os injustos para o dia de juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro. Livro de Filemon, um capítulo. Filemon. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Filemon contém 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésimo. Versículo 8, 9, 10 e 11. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de João. Capítulo 1 do livro de João contém 51 versículos, que diz assim: a encarnação do verbo, versículo 1, 2, 3 e 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e 4, par. E o rebanho sorteado, e o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 2 Timóteo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, que diz assim: a situação do apóstolo Paulo preso e o procedimento de alguns de seus colaboradores. Versículo 15, 16, 17 e 18. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. E o livro sorteado é o livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Capítulo 34. Capítulo 34 contém 12 versículos. A morte de Moisés. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte de Nebo, ao cume de Pisga,
que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explica com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu irei agora ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso estará acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2
2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22. Tem 3 mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E a oração de número 3 diz assim: Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja toda onde estiver essa vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha um número agora, mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar início ao sorteio. O livro é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de 2 Samuel. Capítulo 17 diz assim, contém 29 versículos. O conselho de Aitofel e de Usai. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse-me ainda Aitofel e Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei a perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mão. Espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar-te todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procurais matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 6 do livro de Efésios. Capítulo 6 do livro de Efésios contém 24 versículos, que diz assim: o lar cristão, filhos e pais. Versículo 1, 2, 3 e 4. Filhos, obedecei a vossos pais ao Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo sorteado é o capítulo 130 do livro de Salmos. 130. Capítulo 130 contém 8 versículos, que diz assim: das profundezas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta aos teus ouvidos as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, substituirá? Contigo, porém, está o perdão para
que te temam. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Livro de Daniel. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel. Contém 45 versículos, que diz assim: os reis do norte e do sul. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo me levantei contra fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas o auge e o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem também segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outro fora de seus descendentes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Capítulo 7 do livro de Cantares. Capítulo 7 do livro de Cantares contém 13 versículos, que diz assim: que formosos são os teus passos, dando de sandálias, ó filhas do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artista. O teu umbigo é a taça redonda e o que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de gazelas. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. E o teu nariz como a torre de Líbano, que olha para Damasco. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos números, dos 20 números da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos até o sorteio do capítulo de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, que diz assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar-te vós em casa paineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E o sorteio do capítulo do livro de Gálatas é o capítulo 1 do livro de Gálatas.
que contém 24 versículos, que diz assim: Paulo vai a Jerusalém, a Síria e a Cilícia. Versículo 18, 19, 20 e 21. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. O livro é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração. O livro é o livro de Jonas, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos, aqui é o sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos, que diz assim: a vocação de Jonas é sua fuga e o seu castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 3 do livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 contém 28 versículos, que diz assim: Salomão casa com a filha de Faraó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa e a casa do Senhor e a muralha de toda Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao monte do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei de Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são
são iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao sorteio dos números, dos 20 números. Mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 44. Número 6, Abacuque, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor. Número 4, 2 Crônicas, capítulo 32. Número 7, Oséias, capítulo 10. Número 17, 2 Pedro, capítulo 2. Número 15, Filemão, capítulo 1. Número 11, João, capítulo 1. Número 20, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 14, Deuteronômios, capítulo 34. Número 19, 2 Samuel, capítulo 17. Número 2, Efésios, capítulo 6. Número 1, Salmos, capítulo 130. Número 10, Daniel, capítulo 11. Número 18, Cantares, capítulo 7. 18, Cantares, capítulo 7. Número 9, Ageu, capítulo 1. Número 13, Gálatas, capítulo 1. Número 12, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 3, Jonas, capítulo 1. E por último, número 8, 1 Reis, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos agora para as nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente curtindo. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, canais e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias
apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E você interagindo com nossas lives de nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Deus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor Deus e do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nesta live. Agradeço a presença de cada um de vocês também nesta live e fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.